Bruno Tavares pergunta: Olá, Lucas, estou revisando o Java e gostaria de saber se há um diferencial se especializar em funções lambda e streams, e se isso é muito usado em projetos reais. Obrigado. Bruno, sim, cara, a gente usa bastante isso em projetos reais, principalmente streams e funções lambdas, na verdade, vão vir junto com streams, né? Tu vai acabar fazendo o uso de funções lambdas com streams. Deixa eu explicar um pouquinho qual que é a diferença entre os dois, o que é uma função lambda, o que é um stream. Então vamos começar explicando um pouco sobre lambda, né? Uma lambda function. Ela também é muito chamada chamada de anonymous function. Ou se tu usa uma anonymous function numa streaming, muitas vezes alguém vai dizer que é uma lambda expression. E praticamente o que quer dizer que é uma função que a gente vai definir que ela não está ligada a nenhum identificador. Então, ao invés, no caso do Java, de tu criar uma classe e tu ter uma função lá dentro e tu vai passar um objeto, tu vai passar um objeto como parâmetro de uma outra função para essa função chamar o objeto .function. No caso, tu consegue passar uma função que não pertence a nenhum identificador, a nenhum objeto, para uma outra função e ela vai invocar essa função anônima em algum momento. Então essa função anônima, essa lambda function, ela provavelmente vai ser usada em algum determinado lugar do teu código onde tu não precisa armazenar ela numa variável ou num objeto, e tu também vai usar ela num curto prazo, digamos. Tu vai usá-la dentro de um escopo. E tu não é obrigado a usar uma função anônima, uma lambda, isso é mais uma questão de estilo, de como que tu vai programar, mas ela é muito útil, ela é uma ferramenta, na verdade, para deixar o teu código menos verboso, que é uma coisa que o Kotlin trouxe e que o Java correu atrás e que hoje em dia o Java já não é mais tão verboso. Vamos pegar o exemplo de uma função que recebe uma função lambda, uma anonymous function, é o sort. Quando tu tem um array e tu quer ordenar o array, tu pode usar um método ali útil da collection do array, que é o sort, que ele vai ordenar o teu array de uma determinada forma. Ele pode ordenar pelo próprio valor, e essa seria a implementação default, digamos, a padrão. Então tu tem lá um array de inteiros, tu chama .sort, ele vai ordenar pelos valores, né? Do maior para o menor ou do menor para o maior. Mas digamos que tu queira customizar esse sort. A função sort permite que tu coloque como parâmetro dessa função sort uma lambda expression, que tu vai colocar ali uma expressão de como que tu quer que ela ordene os teus números naquele array. Isso é super útil. Um outro caso que tu vai acabar passando uma lambda é o map. Tu já deve ter usado o map aí para modificar um array, transformar um array em outra coisa. Então, digamos que tu tem um array de inteiros e tu quer concatenar uma string em cada elemento desse array de inteiro e devolver um array de strings agora, com uma string concatenada. Então, digamos que tu recebeu um array de inteiro com idades e tu quer transformar esse array de inteiros de idades para um array de string onde cada elemento seja idade, 2 pontos e o valor naquela posição que estava um inteiro. Então, digamos que tu queira mapear um array de inteiro para um array de strings e modificar o que está lá. Tu vai usar a função map e tu vai ter que passar uma lambda como argumento dessa função map para dizer, né, qual que é a expressão que tu quer, como é que tu quer que ele faça esse mapeamento, certo? Tu também vai ter isso para filter, para várias outras funções. E o que me leva à tua segunda pergunta, que é streaming. O que é uma streaming? Essas funções que eu falei para vocês, map, filter, sort, numa collection, e tu poder encadear essas chamadas, elas só é possível por conta do streaming. E toda a ideia por volta desse fluxo, né, esse streaming no Java, é justamente permitir um pouco da programação funcional ao Java, né? É tu ter um fluxo de elementos e tu poder concatenar esse fluxo, como se tivesse um pipeline de funções. Então, o streaming é uma abstração. O streaming não é uma estrutura de dados. O streaming é simplesmente uma abstração do que tu pode fazer com os elementos dessa collection. Então, quando tu cria um streaming de um array, um streaming de uma lista, tu não está criando uma nova estrutura de dados, tu não está modificando aquela estrutura de dados, tu está simplesmente fornecendo de uma forma abstrata uma forma de tu modificar ou filtrar cada elemento daquela collection. Então, a streaming em si daquela collection, ela não vai ser mutável, né? Ela é sempre imutável. Então, o streaming é uma abstração
de uma collection não mutável. Então, tu nunca vai poder, por exemplo, apontar para uma posição específica dentro daquele streaming. Tu sempre vai ter que transformar ou trazer a collection para uma streaming e modificar a collection passando algumas expressões para algum método, algumas funções de utilitários como filter, map, collect e por aí vai. Uma dos fatores que faz a gente e que fez a gente começar a usar bastante streaming em projetos reais, como tu falou, foi para tentar evitar erros de concorrência, até concurrency errors. Então tu faz isso através do método collect e usando streaming tu evita muito erro de concorrência. Então tu consegue trabalhar naquela collection que é imutável, modificar ela sem com que outra thread que esteja modificando a estrutura de dados inicial cause um erro de concorrência porque tu está modificando enquanto o outro está inserindo naquela mesma collection. Só um ponto de observação agora voltando no Lambda. Dependendo da linguagem de programação, a Lambda ou a função anônima vai ser implementada de maneiras diferentes, tá? No Kotlin é importante entender que toda função anônima, toda Lambda que não acessa nada fora do escopo daquela função, ou seja, se tu declara uma função anônima, uma Lambda function, e dentro, né, das chaves daquela função, do que tu vai executar naquela função anônima, se lá dentro tu não tá acessando nenhum objeto ou propriedade de fora daquela função, o Kotlin vai criar um singleton, uma classe singleton para conter essa tua função anônima. E o que isso pode ocasionar, né? Que o trecho, bloco de código dentro dessa tua função anônima que não acessa um escopo externo, ele vai ser reutilizado em múltiplas instâncias de objetos, tá? Então fica com isso só em mente. Eu já tive alguns bugs causados por conta de uma Lambda function que não acessava nenhum objeto, nenhum identificador fora do escopo da função. E depois eu fui ver a fundo por que o erro estava sendo causado e era por conta de um singleton que o Kotlin gera para possibilitar que a tua função Lambda execute. Tá? É uma otimização, digamos assim, que o Kotlin faz. Então, só confere na linguagem que tu esteja trabalhando como é que a linguagem está estruturada para fazer uma função anônima, uma Lambda function. Esse assunto é meio complexo, é meio mão na massa, seria melhor até a gente explicar com código, mas respondendo de forma simplificada, então, sim, tu vai usar Lambda function no teu dia a dia, tu vai usar streams, e eu aconselho que tu comece a inserir isso na tua maneira no teu estilo de programação, né? Como eu falei, não é algo obrigatório, mas é algo assim que em projetos reais a gente tem usado muito. Tá bom? Um forte abraço e muito obrigado por mandar a pergunta. E eu te vejo no próximo vídeo.